Tirania de Aço capítulo 238 A jornada de Honoria parte 5 Enquanto a galera entrava na cidade de Gior, Honoria ajudou a atracar enquanto ajudava a amarrar o navio ao cais. Ao fazer isso, ela sentiu uma grande sensação de realização. Era uma tarefa simples e mundana, mas era a primeira vez que ela fazia algo assim. O lindo sorriso em seu rosto ao ajudar a tripulação a atracar o navio trouxe uma atmosfera de otimismo e felicidade às pessoas a bordo da embarcação que não sentiam há algum tempo. Depois de atracar na cidade, Agneluz aproximou-se de Honoria e deu-lhe instruções. Desta vez, certifique-se de ficar ao meu lado. Não quero que se repita o que aconteceu enquanto estávamos na Valáquia. O sorriso de Honoria se desvaneceu e ela sentiu com a cabeça com uma expressão solene. Depois de fazer isso, ela seguiu Angelus até a cidade. Heráclio estava voando mais uma vez, vigiando a garota. Desta vez, a águia fez uma nota mental para não perseguir a presa enquanto a princesa estava vagando. Agnelus levou Honoria até a cidade, onde começaram a comprar suprimentos. Durante todo o tempo que passou trancada na cabine do capitão, Honoria teve tempo para pensar por si mesma. Ela percebeu que se revelasse imediatamente sua identidade a Berengário, ele provavelmente a enviaria de volta a Constantinopla. O homem pode ser um comandante brilhante com um exército poderoso. No entanto, ele não seria capaz de enfrentar sozinho a pressão do Império. Assim, ela optou por procurar algo para disfarçar sua aparência e identidade. Enquanto ela e Agnelus caminhavam pela cidade, ela notou uma lojinha. Esta loja vendia produtos de beleza para mulheres, e Honoria achou que seria um excelente lugar para procurar algo que pudesse usar para disfarçar sua aparência. Como tal, ela puxou o braço de Agnelus e falou com ele. Quero dar uma olhada nessa loja, talvez eles tenham algo útil para mim. Vendo que era uma loja de beleza feminina, Agnelus suspirou antes de ir junto com Honoria. Quando Honoria entrou na loja, ficou chocada ao descobrir que a jovem que vendia os produtos de beleza tinha cabelos brancos e lustrosos que brilhavam como se fossem untados. Ela era bonita, mas não se comparava à beleza natural que Honoria tinha. Vendo os cabelos, sobrancelhas e cílios da mulher brancos como a neve, Honoria rapidamente perguntou à mulher como ela conseguia fazer tal coisa. Desculpe-me. Eu estava pensando, como você conseguiu seu cabelo assim? Ao ouvir uma jovem bonita como Honoria questioná-la sobre a tendência da moda que estava tentando iniciar, a mulher sorriu antes de responder a Honoria com uma expressão orgulhosa no rosto. É tudo graças a este produto aqui. Como ela disse que a mulher puxou uma lata de pomada fabricada pela indústria de Berengário. Berengário há muito havia decidido vender o produto para obter lucro extra e, durante todo o comércio fluvial no Danúbio, algumas de suas criações chegaram à Hungria. Depois de exibir a fina substância parecida com cera, a mulher continuou sua linha de pensamento. Eu tive uma ideia brilhante de misturar o pó branco fino com a substância parecida com cera e, no final, criou o cabelo branco como a neve brilhante que você vê na minha cabeça. É uma pena que a maioria das mulheres não está interessada em este estilo. Embora eu sugira experimentá-lo, com sua pele pálida natural e olhos verdes menta, tenho certeza que melhoraria sua beleza. Ao ouvir isso, Honoria rapidamente decidiu comprar um pouco tanto do pó fino de amido branco quanto da pomada. Como tal, ela olhou para Agnelus com olhos de cachorrinho sinalizando que ela queria os itens, e o homem não teve escolha a não ser ceder. Assim, entregou à mulher as moedas necessárias para adquirir os produtos. Depois de fazer isso, a mulher fez outra oferta. Se você quer que seu cabelo fique tão branco quanto o meu por 5 moedas extras, eu posso te ajudar no processo. Ao ouvir isso, Honoria concordou imediatamente e, assim, sentou-se em uma cadeira onde a mulher lhe ensinou como tratar seu cabelo para que ficasse com uma cor branca como a neve com uma textura sedosa. Quando terminaram de tratar o cabelo, a testa e os cílios de Honoria, ela parecia outra pessoa. Embora seu rosto fosse o mesmo, a grande diferença entre seu cabelo cor de chocolate anterior e seu cabelo agora branco como a neve era substancial. Com sua pele pálida e olhos verdes menta,
O cabelo branco complementava suas características naturais melhor do que a cor natural do cabelo. Depois de testemunhar a transformação, Agnelus ficou chocado. Ele não podia acreditar que a jovem pudesse ser ainda mais bonita do que antes. Embora poucas pessoas tivessem visto Honoria em sua vida como princesa, ainda era melhor prevenir do que remediar, e assim seu novo disfarce, embora simples, teve um efeito significativo. Honoria viu a expressão no rosto de Agnelus e sorriu com seus lindos lábios rosados antes de fazer ao homem a pergunta em sua mente. Bem, como eu estou? O comerciante de joias e marinheiro viajante lutou para encontrar as palavras para elogiar a jovem na frente dele. No entanto, após cuidadosa deliberação, ele finalmente surgiu com a frase: simplesmente divino. Ao ouvir um elogio tão incrível, Honoria começou a corar, sua pele naturalmente pálida corada com um leve tom rosado, complementando perfeitamente seu novo cabelo branco como a neve. A mulher que tinha ajudado a tratar o cabelo de Honoria começou a fazer beicinho. Seu cliente mais recente ofuscou sua beleza por uma ampla margem. No entanto, havia esperança em seu coração de que Honoria pudesse inspirar sua tendência de moda, que não deveria existir naturalmente nesta época. Sem a interferência de Berengar criando e vendendo pomadas, o pó capilar não existiria por algum tempo. Este foi apenas outro efeito que Berengar, sem saber, teve na linha do tempo. Depois de pagar a ajuda da mulher, Agnelus e Honoria saíram da loja e entraram nas ruas. Agora que Honoria tinha um disfarce, ela não se importava mais em disfarçar sua aparência, e sua beleza atraiu muitos olhares. Apesar disso, ninguém jamais adivinharia que ela era princesa do Império Bizantino. Apesar da jovem beleza andando pelas ruas mostrando sua aparência deslumbrante, nenhum homem se aproximou dela. Isso se deveu à escolta de Agnelus. Ele era um homem alto e forte por natureza e naturalmente intimidava qualquer um que pensasse em interagir com a jovem beleza ao seu lado. Assim, ela caminhou pela multidão com um lindo sorriso no rosto, atraindo os olhares de todos os homens e meninos. É claro que a própria Honoria ignorava os olhares lascivos que lhe lançavam e assim continuava sem se importar com o mundo. Durante o resto do dia na cidade, Honoria seguiu Agnelus, onde comprou os suprimentos necessários para o restante da viagem. Ele até vendeu algumas peças de joalheria para algumas das nobres locais, obtendo algum lucro. Em pouco tempo, ele e Honoria voltaram ao navio. A tripulação ainda estava ocupada se aventurando pela cidade cuidando de seus negócios. Bem, além dos muitos escravos que remavam o navio, ou seja, eles estavam presos ao navio. Quando Honoria estava sozinha com Agnelus, ela começou a agradecê-lo por pagar por seu disfarce. Obrigado, Agnelus. Não apenas por pagar pelos produtos que eu queria, mas por tudo que você fez por mim até agora. Os agentes apenas coçaram a nuca dele em constrangimento antes de responderem à princesa. Não há problema, afinal, você é a princesa do Império. É o que eu deveria estar fazendo. No entanto, a esta resposta, Honoria apenas balançou a cabeça. Ela havia decidido esconder sua identidade e, assim, não podia mais permitir que Agnelus se referisse a ela por seu nome verdadeiro ou seu título. Portanto, ela começou a informar o homem de sua intenção. Não sou mais a princesa do Império, fugi de casa e não tenho planos de voltar. De agora em diante, você deve se referir a mim como Valéria. Acho melhor usar um pseudônimo no futuro. Ao ouvir isso, Agnelus ficou chocado e imediatamente fez a pergunta em sua mente. E o Conde Berengar? Você não vai revelar sua identidade quando chegar a Kufstein? A isso, Honoria respondeu com um sorriso irônico no rosto antes de revelar seus planos para o futuro. Se eu revelar minha identidade ao Conde Berengar imediatamente, ele certamente me enviará de volta a Constantinopla, ou pelo menos informar a minha família que estou em Kufstein e me manterá lá até que eles cheguem para me transportar de volta ao palácio. Em vez disso, vou deixá-lo acreditar que sou Valeria Zonara, uma nobre de Antioquia. Depois de conseguir fazê-lo se apaixonar por mim, revelarei minha verdadeira identidade. Afinal, um relacionamento construído sobre mentiras não pode durar muito. Ao ouvir isso,
Agnelus ficou surpreso com o quanto a jovem havia pensado em seu futuro desde que partiram de Constantinopla. Ele tinha que dizer que ela estava amadurecendo emocionalmente a cada dia que passava, e isso era um bom sinal. Ele também temia a reação de Berengário ao saber que a princesa fugitiva havia fugido para seu território. Como tal, Agnelus deu um tapinha na cabeça da garota e sorriu para ela antes de dizer as palavras em sua mente. Acho que é uma ideia inteligente. Rezo para que seus sonhos se tornem realidade. Depois de dizer isso, Agnelus tirou a mão e olhou para a lua no céu antes de comentar mais uma vez. Está ficando tarde. Acho que você deveria descansar um pouco. Ainda temos um longo caminho a percorrer antes de chegarmos a Kufstein. Ao ouvir isso, Honoria sorriu e acenou com a cabeça antes de sair para os aposentos designados. Enquanto fazia isso, ela fez questão de agradecer a Agnelus mais uma vez. Obrigado novamente. Eu agradeço. Ao dizer isso, Heráclio desceu do céu e pousou em seu ombro, de onde os dois partiram para seus aposentos. A águia não ficou nem um pouco surpresa por Honoria ter mudado a cor de seu cabelo e meramente grasnada para ela enquanto balançava a cabeça em aprovação. A última coisa que Agnelus ouviu a princesa dizer antes de entrar na cabana foi a jovem conversando com seu animal de estimação. Obrigado, Heráclio. Com isso, Agnelus apenas balançou a cabeça e olhou para a lua mais uma vez antes de dizer seus pensamentos em voz alta. Essa menina é muito fofa. Tirania de Aço capítulo 239 Morte oficial de Lambert I. Desde a morte de Lambert, Berengário o escondeu de sua família. A razão é que ele estava com medo do efeito que essas notícias teriam em seus entes queridos. Mais importante, ele não queria que eles descobrissem que ele havia matado pessoalmente seu irmão em batalha e reivindicado seu crânio como um copo. Este ato bárbaro foi a vingança final de Berengário contra seu irmãozinho pelas ações perversas do menino. No entanto, ele não podia manter o segredo para sempre, e assim Berengário estava tramando um esquema para informar sua mãe, pai e irmã mais nova da morte de Lambert. Ele tinha estado muito ocupado até este ponto para fazê-lo. No entanto, com sua agenda livre para os próximos dias, Berengar sabia que havia chegado a hora de anunciar a morte de Lambert e permitir que sua família tivesse uma boa imagem de seu ente querido perdido em seus corações e mentes. Como tal, ele havia enviado recentemente uma intimação a seus pais para que eles pudessem comparecer em Kufstein. Foi nesse dia que eles finalmente chegaram e, quando o fizeram, ficaram surpresos ao ver as mudanças que ocorreram ao seu outrora humilde baronato. A última vez que estiveram em Kufstein, era pouco mais que uma cidade agrícola. Agora era uma cidade próspera, protegida por muros poderosos feitos de tijolos de concreto reforçados com aço. As paredes robustas em forma de estrela que suportavam dezenas de canhões voltados para todas as direções eram uma visão intimidadora para o casal que nunca havia pensado que Kufstein cresceria tão rapidamente no ano desde sua partida. Como todos os visitantes, eles tiveram que esperar na fila até que os guardas da cidade pudessem examiná-los. Segar estava bastante impaciente enquanto esperava em sua carruagem. Eventualmente, ele e sua esposa chegaram aos portões da cidade, onde os guardas os sinalizaram. O guarda que supervisionava a chegada deles era um refugiado da Saxônia e havia fugido para Kufstein com sua família durante o início da guerra. Não tendo nenhuma habilidade para falar, ele só podia se alistar no exército e esperar um lugar na guarnição que teve a sorte de receber. Por causa disso, o homem não conhecia os pais de Berengário e não os reconheceu imediatamente. Assim, ele pronunciou as palavras que havia dito 100 vezes apenas neste dia, como se estivesse falando com qualquer plebeu que desejasse entrar na cidade. Diga seus nomes e seu propósito para visitar a cidade de Kufstein. Enquanto Segar esperou impacientemente até este ponto, ele rapidamente começou a fazer uma careta quando os guardas do território que ele governou nem mesmo reconheceram sua identidade. Assim, ele orgulhosamente declarou sua posição. Sou Segar von Kufstein, pai de Berengar von Kufstein. Esta é minha esposa Gisela von Kufstein, mãe de Berengar von Kufstein. Ao ouvir isso, os olhos do guarda se abriram em choque.
Ele não sabia que os pais de Berengário ainda estavam vivos. Seu primeiro instinto foi permitir que eles passassem rapidamente. No entanto, como um guarda diligente, ele sabia que não podia permitir que alguém entrasse na cidade só porque alegava ser parente do duque. Portanto, ele rapidamente deu-lhes uma ordem. Espere aqui enquanto eu pego alguém para verificar suas identidades. Depois de dizer isso, ele deixou a área. Pouco depois, ele voltou com um homem equipado com uma armadura de placas enegrecidas com acabamento em latão. Este homem era um oficial nas fileiras da guarnição. No momento em que chegou e notou o ex-barão e a baronesa sentados em sua carruagem nos portões com uma expressão impaciente, o homem rapidamente deu um tapa no grunhido que havia feito os pais de Berengário esperarem de cabeça para baixo em seu capacete antes de se curvar respeitosamente a Segard e Gisela. Desculpe, Sua Graça, alguns dos membros da guarnição são novos para Cufistene e não sabem de suas identidades. Você pode ir rapidamente para o castelo. Eu me certificarei de que você não esteja obstruído em sua jornada. Este oficial era um veterano das forças de Cufistene, desde quando Segard governava a região. Assim, ele conhecia a aparência de seu velho suzerano como a palma de sua mão. Por outro lado, Segard ficou muito confuso quando foi referido pelo honorífico Sua Graça e rapidamente questionou o termo como se sua audição tivesse falhado. Tua Graça. Segard e sua esposa não sabiam quanto progresso Berengar havia feito no ano passado. Afinal, eles haviam se retirado para o campo e mantinham uma vida tranquila, não se preocupavam em checar os assuntos atuais do reino. O oficial parecia confuso. Levou alguns momentos para ele perceber que o casal não tinha conhecimento das mudanças feitas em Cufistene e em toda a Áustria durante sua reclusão, e assim ele apenas sorriu antes de dizer: parece que seu filho tem muitas coisas para informá-lo. Bem-vindo ao lar. Com isso, Segard assentiu em confusão antes de ordenar ao servo que dirigia sua carruagem que avançasse para o castelo. Parece que há muito o que falar com meu filho. Com isso, a carruagem avançou e subiu até o castelo, de onde Segard e sua esposa partiram. Nos portões, Berengar, Linde, Henrietta e Hans estavam presentes para cumprimentar o casal. Gisela enrijeceu ao ver o aparecimento de Berengário. A cicatriz estava acima e abaixo do tapa-olho que cobria seu olho direito e a fez sentir uma sensação de pavor avassalador. Como tal, Gisela caminhou rapidamente até Berengário e agarrou seu rosto em suas mãos. Meu pobre bebê. Quem fez isso com você? Berengário sentiu-se constrangido ao ouvir isso e tossiu ao se soltar das mãos da mãe. Fui ferido no campo de batalha, mas fique tranquilo, estou bem. Embora Gisela não acreditasse que Berengário estivesse bem depois de ficar cego de um olho, ela aceitou suas palavras. Por enquanto, Berengário não quis falar sobre isso. Assim, ela rapidamente olhou para Henrietta, onde abraçou sua filhinha. Minha doce Henrietta. Faz tanto tempo, e você cresceu tanto durante esse tempo. Henrietta estava tímida como sempre e ficou em silêncio enquanto sua mãe a segurava. Depois de abraçar sua querida filhinha por um tempo, Gisela voltou a olhar para Linde, onde a encarou friamente. Isso até que ela viu a criança em seus braços. Naquele momento, o comportamento gélido da ex-baronesa imediatamente derreteu, e lágrimas de alegria começaram a se formar em seus olhos quando seus instintos maternos assumiram o controle. Ela rapidamente estendeu a mão para Hans, onde Linde relutantemente entregou seu filho para sua avó. Esse é meu neto. Linde assentiu com um sorriso caloroso no rosto antes de declarar seus pensamentos. Sim, o nome dele é Hans. Ele é uma criança incrivelmente talentosa. Berengário sorriu ao ver seu pai e sua mãe pela primeira vez em um ano. A última vez que vira seu pai, o homem estava magro e desgastado. Para simplificar, ele era uma casca de seu antigo eu. No entanto, durante o ano passado, ele havia preenchido seu corpo musculoso mais uma vez e, embora tivesse envelhecido um pouco desde que Berengário reencarnou pela primeira vez neste mundo, o homem tinha uma aura saudável sobre ele, como se tivesse recuperado o vigor perdido. Berengário aproximou-se dos pais com um largo sorriso no rosto. Pai, mãe, é ótimo vê-los.
Estou feliz em ver que vocês dois estão saudáveis. Eu gostaria que estivessem em melhores circunstâncias para poder chamá-los. Berengar tinha sido deliberadamente vago sobre o motivo de solicitar sua aparição em Kufstein, e quando disse essas palavras, uma pitada de preocupação brilhou no rosto de seu pai. Por outro lado, sua mãe estava muito apaixonada pelo neto para notar as palavras de Berengar e se aproximou de Linde, onde ela pegou-as nos braços e mimou a criança. Ao ver isso, Berengar suspirou antes de conduzir seus pais ao castelo. Tenho certeza de que vocês dois estão cansados e gostariam de descansar. Por favor, sigam-me até o refeitório. Vou preparar um pouco de comida para vocês. Segard e Gisela sentiram e seguiram Berengar e o resto da família até o refeitório, onde compartilharam uma refeição agradável. Depois que acabou, Berengar deu um tapinha no ombro de Linde e falou o que pensava. Linde, por que você não leva Henrietta, minha mãe e Hans para longe um pouco? Tenho certeza de que todos vocês têm algo a fazer. Linde compreendeu imediatamente a intenção de Berengar. Como tal, ela assentiu educadamente antes de levar Gisela e os outros para uma seção diferente do castelo. Se você me seguir. Embora Gisela estivesse hesitante em deixar o marido e o filho, Segard assentiu silenciosamente, sinalizando para que ela seguisse Linde e sua filha. Assim que desapareceram do alcance da voz, Berengar fez uma pergunta simples ao pai para quebrar o gelo. Devo pegar algo para você beber? Fizemos um progresso significativo com bebidas alcoólicas. Tenho certeza de que você vai adorar o uísque. Ao ouvir isso, Segard assentiu, e Berengar tirou um par de copos onde derramou a preciosa substância neles antes de entregar um ao pai. Berengar começou a tomar um gole antes de expressar seus pensamentos ao pai. Eu vejo que você tem um monte de perguntas em sua mente. Você não precisa ser tão hesitante, pergunte. Ao ouvir isso, Segard tomou um gole do uísque. Ao fazer isso, ele começou a tossir uma tempestade. Ele não tinha ideia de que o líquido teria uma sensação tão ardente. Ele tinha tomado um grande gole e imediatamente começou a se arrepender. Depois de fazer isso, suas bochechas começaram a corar e ele podia sentir sua cabeça girando. Berengar deu uma risadinha com a visão e, após alguns momentos, Segard reuniu seus pensamentos antes de fazer a primeira pergunta em sua mente. Fui chamado pelo termo Sua Graça ao entrar na cidade. Desde quando ocupa um cargo tão prestigioso? A expressão alegre de Berengar parou, e um olhar solene foi lançado sobre seu pai antes de responder a pergunta. Na verdade, não foi há muito tempo. Para encurtar a história, os exércitos austríacos foram derrotados na Baviera, onde o Duque Wilmar morreu em batalha. Depois de esmagar nossos exércitos, as tropas bávaras marcharam para nossas terras, onde estupraram, saquearam e queimaram uma grande parte dela. No processo, eles sitiaram com sucesso Viena, onde executaram os filhos de Wilmar e casaram suas filhas com Deus sabe quem. Apenas Conrad escapou, de onde fugiu para minhas terras. No processo, fui nomeado regente e o ajudei a recuperar o ducado do controle da Baviera. No entanto, logo depois, o menino caiu em profunda depressão e tirou a própria vida, deixando-me para limpar a bagunça. Alguns nobres se rebelaram, o que eu rejeitei com facilidade, e Leutbert, o parente masculino mais próximo do falecido Duque Wilmar, aqueceu sua reivindicação ao ducado para mim. Depois de resumir os acontecimentos recentes, Berengar tomou um gole de uísque mais uma vez enquanto esperava que seu pai registrasse a notícia. Segard estava em choque. Todas essas coisas aconteceram com a Áustria enquanto ele vivia uma vida pacífica em reclusão. Ele não tinha ideia de como Berengar havia subido tão habilmente na hierarquia feudal de visconde a duque em tão pouco tempo. Pela primeira vez em sua longa vida, ele começou a temer seu filho. Tirania de Aço capítulo 240 A morte oficial de Lambert II. Segard encarou o filho em silêncio por alguns momentos. Durante esse tempo, tudo o que ele fez foi beber lentamente o copo de uísque. Foi só depois que ele terminou seu conteúdo que ele começou a falar os pensamentos em sua mente. Quando você era apenas uma criança, eu não acreditava que você viveria para ser um adulto.
Afinal, você era tão doente naquela época. Por causa disso, eu concentrei todos os meus esforços em criar Lambert para ser o meu sucessor. Deixei você para a vida de um vagabundo preguiçoso e, para ser sincero, não me importei, porque tinha certeza de que você morreria antes de atingir a maioridade. Apesar disso, você mancou por anos, se envolvendo em frivolidades inúteis e manchando meu nome de família. No entanto, eu tolerei isso porque continuei dizendo a mim mesmo que em breve você estaria morto, e Lambert seria meu herdeiro. Quando você adoeceu há pouco mais de 1 ano e meio, presumi que era isso, que você estaria morto e no túmulo e não seria mais uma marca negra na história da minha família. No entanto, mais uma vez, você me surpreendeu. Você rastejou para fora do túmulo e voltou à vida. Nos dias que se seguiram, você se tornou uma pessoa completamente diferente, motivada, inteligente e capaz. Era como se você não fosse mais meu filho. Em meio ano, você trouxe grande riqueza e sucesso para Kufstein, como eu nunca havia previsto. Daqui a 1 ano, você é agora o Duque da Áustria. Dizer que eu estava errado sobre você é um eufemismo. Embora eu achasse que Lambert era um sucessor digno, descobri que eu estava cego para suas deficiências. Em vez de esperar que você entre naturalmente no túmulo, ele o envenenou e fez várias outras tentativas contra sua vida quando você começou a se mostrar como um membro digno desta dinastia. A culpa que tive por ser um pai pobre para você e seu irmão me obrigou a conceder meu título e terras a você, e agora sei que essa decisão foi a escolha mais excelente que já fiz em minha vida. Com isso em mente, quero que você seja honesto comigo, não importa o que você me diga, eu serei capaz de lidar com isso. Então permita-me fazer a pergunta em minha mente. Lambert está morto, não está? Tendo ouvido este discurso prolixo, Berengário sentiu as suas emoções flutuarem ao longo de todo o discurso. Ele havia planejado inicialmente contar a seu pai que Lambert morreu gloriosamente em batalha defendendo a cristandade de seus inimigos. Ainda assim, depois de ver o olhar nos olhos azuis de seu pai, ele sabia que não poderia mentir para o homem e, assim, optou por beber em seu copo. Uma vez que ele terminou o conteúdo e teve um zumbido mental do álcool, ele abriu a boca e revelou a verdade. Lambert está morto há algum tempo. O tolo marchou um exército em nossas terras na tentativa de acabar com minha vida e a de minha família. Então eu marchei com um exército próprio para encontrá-lo em Oberstdorf, onde virou um massacre caótico. Aquele patife tirou meu olho de mim e, ao fazê-lo, pagou o preço com a vida. Segard franziu a testa quando ouviu isso. No entanto, sua expressão não afundou em desespero, apenas de compreensão. Depois de suspirar pesadamente, o homem fez sinal para Berengar encher seu copo, onde Berengário começou a servir outra rodada para ele e seu pai. Os dois homens beberam em silêncio por algum tempo antes de Segard abrir a boca. Desculpe, Berengário. Ao ouvir isso, Berengário ficou surpreso por não esperar tal reação de seu pai à notícia da morte de seu filho. Assim, Berengário decidiu esclarecer sua confusão. Sobre. Segard tinha uma expressão séria enquanto continuava sua linha de pensamento. Por tudo. Se eu fosse um pai melhor para vocês dois, você não teria sido forçado a tal situação. Dói-me saber que o rancor entre vocês dois irmãos era tão grande que Lambert tentou matá-lo mesmo depois de uma chance de redenção. Se eu fosse um homem melhor, poderia ter evitado tudo de ruim que aconteceu com você. Berengário apenas bebeu do seu copo em silêncio por alguns momentos antes de responder. Quando ele fez isso, ele tinha uma expressão severa em seu rosto. Você não precisa se desculpar. Tudo o que aconteceu na minha vida me fez quem eu sou. Sem as tentativas de Lambert contra a minha vida, eu não seria o homem que sou hoje. Tenho medo de pensar na vida que eu viveria se eu nunca tivesse despertado da minha ingenuidade. Berenger então apontou para seu tapa-olho com uma expressão severa no rosto e começou a continuar seu discurso. Este é um lembrete permanente de que nunca devo mostrar misericórdia aos meus inimigos. É porque eu tinha um coração mole que poupei Lambert a pedido de minha mãe. Eu nunca cometeria esse erro novamente. Ao ouvir isso,
Segar percebeu que Berengário havia passado por muita coisa, e as extensas campanhas que ele travara haviam endurecido sua determinação. O homem diante dele não era o mesmo filho que conheceu um ano atrás, quando deixou Kulfstein para buscar uma vida de lazer e reclusão. Segar mal podia reconhecer seu filho, mas estava curioso sobre o que Berengário estava pensando e quão grandes eram suas ambições, e assim o esbarão bebeu de seu copo mais uma vez. Acabando com o conteúdo, fez sinal para Berengário encher, onde o jovem duque despejou mais uísque em ambos os copos. Depois de fazer isso, Segar fez a seguinte pergunta em sua mente. Então, ser duque é o suficiente para você? Ou você deseja ser rei? Ao ouvir isso, Berengário decidiu revelar alguns de seus planos ao pai. Havia algumas razões para isso. Antes de mais nada, o homem era da família, e se o status de Berengário é elevado, o dele também. Em segundo lugar, o homem mais velho havia se aposentado e dado seu reino a Berengário. Assim, mesmo que fosse contra os planos de Berengário, não havia nada que pudesse fazer. Em terceiro lugar, Berengário não pretendia revelar tudo sobre suas grandes ambições, apenas o que viria a seguir. Com isso em mente, Berengário respondeu à pergunta de seu pai com uma expressão presunçosa no rosto. Por enquanto, vou consolidar os ganhos que adquiri ao longo do ano passado. Vou implementar minhas reformas, expandir o exército e estabelecer uma grande marinha. Quando chegar o momento em que a Áustria for capaz de se sustentar sozinha, vou declarar-me rei da Áustria. Se o imperador se recusar a elevar meu status de duque humilde a rei de pleno direito, farei guerra pela minha independência. Não importa quantos soldados o império traga para a batalha, eu serei vitorioso. No final, serei rei, seja pacificamente ou por meio de derramamento de sangue, é inevitável. Ao ouvir isso, Segar ficou surpreso que seu filho tivesse ambições tão grandes, a ponto de estar disposto a ir à guerra pelo direito de se chamar rei. Então, novamente, ele entendeu que Berengário tinha os meios para fazê-lo. Afinal, o homem havia retomado a Áustria da ocupação bávara e, ao mesmo tempo, impedido uma invasão a Tirol. Um largo sorriso apareceu no rosto de Segar enquanto ele pensava em tal futuro. Ao fazer isso, ele deixou seus pensamentos escaparem de seus lábios. Meu filho, o rei da Áustria. Pensar que você alcançaria alturas tão grandes nesta vida. Não me decepcione, meu menino. Com isso, pai e filho caíram na gargalhada enquanto trocavam para a cerveja. Berengário passou a noite apresentando ao pai todos os tipos de álcool que ele havia feito. De vinhos fortificados a cervejas pesadas e destilados. Enquanto bebia, Segar deu a seu filho um último conselho. Meu filho, não conte a sua mãe ou sua irmã a verdade sobre a morte de Lambert. Isso quebraria seus frágeis corações. Berengário assentiu silenciosamente em direção às palavras de Segard. Se não fosse por seu pai ser tão direto e sobre o assunto, ele teria mentido para ele também. Dito isso, Berenga bebeu mais do cálice em suas mãos. Este cálice dourado não era o cálice de caveira usual que ele bebia. Ele sentiu que seria inapropriado beber do crânio de Lambert na frente de seu pai. Assim, ele preparou um cálice diferente. Mais tarde na noite, os outros membros da família de Berengário voltaram. Pela expressão de seus rostos, tiveram uma conversa excitante, muito parecida com a que Berengário teve com o pai. No entanto, a forma como Gisele e Lind se davam era um bom sinal para Berengário. Parece que eles foram capazes de resolver suas dificuldades. Assim, com a chegada de sua família, Berengário chamou sua atenção batendo uma colher em seu cálice de ouro. Depois que os outros voltaram sua atenção para ele, ele começou a falar as palavras que havia preparado há muito tempo. Mãe, Henrietta, eu tenho um anúncio a fazer. Não há uma maneira fácil de dizer isso, então eu vou simplesmente sair e dizer. Lambert está morto. Eu recebi a notícia do grão-mestre da Ordem Teutônica que ele morreu gloriosamente no campo de batalha defendendo o leste dos pagãos da Horda Dourada. Gisela deixou cair a xícara em suas mãos em choque ao ouvir isso, e Henrietta começou a chorar. Segar agarrou as mãos de sua esposa para confortá-la neste momento.
As duas mulheres começaram a chorar enquanto lamentavam a morte de Lambert, deixando Berengar, Segard e Linde como os únicos cientes da verdade. Berengário havia inventado essa declaração para que sua mãe e irmã ainda olhassem com carinho para Lambert, embora ele continuasse a trilhar o caminho do mal até sua morte. Na realidade, não houve redenção para Lambert, ele havia morrido na tentativa de assassinar seu irmão e ex-noiva. Se houvesse vida após a morte, apenas o fogo eterno do inferno aguardava. Então, novamente, se o inferno realmente existisse, os dois irmãos certamente se uniriam um dia. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.